Olá! Você já se perguntou para que serve a igreja? Aqui no canal nós já fizemos alguns vídeos sobre propostas contemporâneas para a igreja. Inclusive um vídeo sobre membresia pós-moderna, com 3 tipos de propostas distintas. Não deixe de conferir. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? No vídeo de hoje nós vamos estudar um texto em Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. E lá nós vamos encontrar resposta para 4 tipos de perguntas. Qual é o papel de cada cristão? Qual é a função da igreja? Que tipo de experiência podemos ter na comunidade de fé? E qual é a postura para que a igreja continue crescendo? Vamos à nossa análise. Antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu tenho que pedir a você que se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito. Não basta apenas se inscrever, mas também acionar as notificações, porque aí você fica informado toda vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal. E não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante para que ele aumente a sua relevância. Também pedimos que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos nas redes sociais, especialmente via WhatsApp. O texto que nós vamos estudar é Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Ali nós encontramos pelo menos 2 seções claras que vão ajudar a didaticamente entendermos melhor esse capítulo. A primeira seção está nos versos 7 a 10 e pode ser enunciada da seguinte maneira: os dons espirituais são resultado da vitória de Cristo. Paulo inicia essa seção falando de uma graça que é mensurável pelos dons espirituais que os cristãos possuem. Embora Paulo tenha dito muito sobre a graça salvadora de Deus, nesse capítulo ele está falando de um tipo de graça que equipa o cristão para o serviço. E como nós vamos ver, os dons espirituais têm que ser fomentados pelos líderes da igreja a fim de que o cristão esteja devidamente equipado para exercer o seu ministério. O apóstolo identifica a distribuição de dons como resultado da vitória do Senhor Jesus Cristo alcançada na cruz. E para isso ele cita as palavras do Salmo 68:18. Muita gente já debateu sobre o uso que Paulo faz das palavras de Davi nesse texto. Mas de acordo com Calvino, uma vez que dizer que Deus manifestado na carne recebeu dons dos cativos é a mesma coisa que dizer que ele os distribuiu com sua igreja. Aliás, o próprio Salmo estabelece, nos versos 19 e 20, que o povo de Deus compartilha os benefícios da conquista. John Stott também explica que era comum os conquistadores receberem prêmios da parte daqueles que haviam conquistado. E esses prêmios, por sua vez, eram distribuídos por todo o povo. Portanto, o texto está dizendo que o Senhor Jesus, ao se tornar vitorioso, distribui os louros da sua vitória com o seu povo, na forma de dons espirituais. O texto também estabelece que aquele que veio a esse mundo enfrentar as profundezas da maldade é o mesmo que subiu e está ao lado de Deus como nosso representante. A segunda seção mostra que os dons espirituais existem para o crescimento conjunto de cada membro da igreja. Nós encontramos aqui uma lista de dons que não é exaustiva, mesmo porque o Novo Testamento tem algumas listas com dons espirituais e nenhuma delas possui todos os dons. A verdade é que os dons surgem de acordo com a necessidade do povo de Deus. É importante aqui a palavra aperfeiçoamento, do grego katartismos. Essa palavra significa consertar alguma coisa, aperfeiçoar, corrigir. É traduzida na nossa Bíblia como edificação. E Jeremias também usa essa mesma palavra, falando da reconstrução do povo de Deus de forma também metafórica. Provavelmente é Jeremias que influencia Paulo. E como é que funciona toda essa dinâmica do aperfeiçoamento espiritual? Em primeiro lugar, somos chamados a nos desenvolver rumo à maturidade, semelhantes a Cristo. A igreja funciona mais ou menos como uma estufa, um lugar que reúne todas as condições necessárias para o amadurecimento espiritual. Isso porque ali acontece o exercício de diversos dons espirituais e isso fomenta o crescimento. Nós somos instigados a crescer sempre na dependência uns dos outros e em amor. Quando isso acontece, nós nos tornamos pessoas maduras, conforme diz o verso 14 de Efésios 4.
Então não seremos mais crianças que são barquinhos agitados pelas ondas e levados de um lado para outro por todo tipo de ensinamento que apareça. Após esse rápido estudo, já podemos responder as perguntas lançadas no início. O papel de cada cristão: somos chamados a exercer nossos dons e a colaborar com a comunidade cristã local. A função da igreja: a igreja deixa de ser entendida como um organismo ou instituição, passando a ser considerada um corpo vivo, o corpo do Senhor Jesus, no qual cada parte deve agir de forma articulada. O tipo de experiência que se pode usufruir na comunidade de fé. Apenas na igreja se usufrui da verdadeira comunhão e de uma espiritualidade sadia, que se inspira em Cristo e se exercita no convívio com outras pessoas resgatadas por Ele. A postura para que a igreja continue crescendo. Além de programas, estratégias e abordagens ministeriais que são sumamente importantes, devemos focar naquilo que é o essencial: o desenvolvimento dos dons espirituais. Na verdade, deve-se investir para que cada cristão sinta-se capacitado para sua missão por meio do desenvolvimento do seu dom espiritual específico. E você, o que pensa desse assunto? Qual a sua opinião sobre a igreja e sobre a contribuição que ela tem para a espiritualidade de cada um de seus membros? Você também usufrui dessa experiência? Não deixe de colocar aqui os seus comentários, curta esse vídeo e nós esperamos você na próxima semana. Deus o abençoe.